Olá pessoal, vamos começar nosso estudo de fluidos. No caso, vamos começar a parte de hidrostática que trata dos chamados fluidos em repouso. Nesta aula, a gente vai ver as diferenças principais entre sólidos, líquidos e gases, o que é tensão e quais são os tipos de tensão, os fluidos e suas respostas a essas tensões, e também sobre substâncias com propriedades intermediárias entre fluido e sólido. Então, lá na educação básica, ensino médio e ensino fundamental, nós aprendemos as diferenças quanto à forma e quanto ao volume para sólidos, líquidos e gases. Os sólidos eles têm forma e volume bem definidos. Ou seja, se você olha para um sólido em formato cúbico e deixa o tempo passar, você vai ver que o sólido continua com aquele formato cúbico, com aquela geometria cúbica. E o volume dele também não se altera. Se ele tem 1 metro cúbico de volume, ou seja, ele tem arestas de lado 1 metro, ele vai continuar tendo esse mesmo 1 metro cúbico de volume. Claro que a gente está considerando situações onde não tem mudanças grandes de temperatura ou de outros fatores ambientais que causem uma mudança de fase, por exemplo, de estado físico. Os líquidos, diferente dos sólidos, eles têm um volume definido como os sólidos, mas não têm uma forma definida. Ou seja, se você pegar 1 litro de água, ele vai continuar sendo 1 litro de água, independente da jarra onde você coloque, da geometria dessa jarra. Seja lá qual for a forma da jarra, da geometria dessa jarra, ele vai continuar sendo 1 litro de água. Mas a forma desse 1 litro de água vai depender do recipiente que a contém. Então, se você tiver uma jarra cilíndrica, a forma desse 1 litro de água que você colocou vai ser o dessa jarra cilíndrica, ou seja, vai ser uma forma cilíndrica. Se você pega outra geometria para esse 1 litro de água e coloca para esse recipiente T, então a água ela vai ter a mesma geometria dessa jarra que você escolheu, desse recipiente que você escolheu. Os gases, por sua vez, eles não têm nem forma nem volume bem definidos, ou seja, eles sempre ocupam o máximo espaço disponível que o recipiente lhes fornece. Então, se eu tenho um recipiente de volume maior, esse gás vai tomar todo o volume desse recipiente. Se o recipiente tem um volume menor, o gás vai tomar todo o volume desse recipiente, o volume interno, obviamente, né? Agora, os sólidos não têm grande semelhança no que a gente vai estudar aqui dentro de hidrostática com o líquidos e gases, mas líquidos e gases têm algumas semelhanças interessantes, tanto que ambos, líquidos e gases, são classificados em uma mesma categoria, a categoria dos fluidos. Os fluidos eles se caracterizam por terem uma grande facilidade de deformação, além de escoar ou fluir facilmente. E uma coisa importante para a gente entender fluidos é como é que eles respondem a uma coisa chamada tensão. A tensão é uma razão entre uma força aplicada e uma área onde essa força atua. E nós temos 3 tipos principais de tensão. A chamada normal de tração, que é o caso da figura B, ou melhor, é o caso da figura A, desculpem, que representa um corpo que é ligado a um teto aí, nessa parte mais escura superior, através de um fio. Esse fio causa um puxão no teto por causa do peso desse corpo B, né? E lembrando da terceira lei de Newton, né, que a gente viu na unidade anterior, a gente estudou na unidade anterior, essa força aplicada, o puxão que o corpo B dá no teto através do fio, tem uma resposta, que é a força de reação. Essa reação vai atuar na mesma direção, vai ter o mesmo módulo, só que em sentido contrário. Ou seja, se o corpo B puxa o teto através do fio, o teto também puxa o corpo através do fio. O segundo tipo de tensão é a chamada tensão normal ou pressão. Ela atua numa certa área de contato, como aqui está representado na figura B, e essa tensão normal ou pressão ela se distribui ao longo dessa superfície de contato. E como no caso anterior da letra A, também vai existir uma força de reação, de acordo com a terceira lei de Newton. O terceiro e último tipo de tensão
é a chamada tensão de cisalhamento ou tensão tangencial, que é representado aqui na figura C, onde você tem um corpo B ligado a duas paredes nas extremidades laterais, que você vê essas partes mais escurecidas nas extremidades, e entre cada lateral do corpo e cada parede dessa aí, que são as regiões escurecidas, você vê uma superfície aí curvada em cor cinza. Essa superfície curvada é uma substância que pode ser uma cola, por exemplo, ligando o corpo, a lateral desse corpo B, né, a cada uma das paredes ali. O que é que vai acontecer nesse caso? Você vai ter o peso do corpo puxando essa cola para baixo. E a cola também vai reagir pela terceira lei de Newton, aplicando uma força na mesma direção, só que em sentido contrário, tentando impedir que esse corpo B faça a cola ir junto com ele para baixo. Só que essa força agora ela não vai atuar mais na direção perpendicular à região de contato entre a direção de atuação da força e a área de contato, né? Então, o que é que vai acontecer? Você tem uma força que atua paralelamente à superfície de contato. No caso, as duas superfícies laterais, que estão onde você tem a aderência da cola ao corpo B, né? Então, essas forças elas são paralelas a essa superfície de contato, diferente dos casos A e B que a gente acabou de ver. Então, essas tensões são chamadas tensões tangenciais ou de cisalhamento. Os sólidos e fluidos eles respondem de forma diferente a essas tensões tangenciais ou de cisalhamento. No caso dos sólidos, quando você submete esses sólidos a tensões tangenciais, eles conseguem equilibrá-las. Então, quando você aplica uma tensão de cisalhamento, depois de um tempo, as forças internas lá dentro do sólido vão reagir de forma tal que ele consiga equilibrar essas tensões tangenciais externas. Claro, até um certo limite. Você pode aplicar talvez alguma tensão de cisalhamento que cause a ruptura desse sólido. Já os fluidos eles não conseguem equilibrar, qualquer que seja a intensidade, uma tensão de cisalhamento que seja aplicada. Agora, além dos sólidos, líquidos e gases, nós temos algumas substâncias que elas são estranhas, ou seja, estranhas entre aspas. Elas têm um comportamento intermediário entre sólidos e fluidos. Esse é o caso, por exemplo, da gelatina, da massa de pão e do betume asfáltico. O que caracteriza essas substâncias? Elas não podem ser enquadradas muitas vezes, em termos de suas propriedades físicas, só na categoria dos sólidos ou só na categoria dos líquidos. Se a gente pegar, por exemplo, o caso do vidro, o vidro, em algumas classificações, ele é classificado como um fluido com uma alta viscosidade. Como a gente vai ver mais à frente, quando estivermos estudando a parte de hidrodinâmica, que é dos fluidos em movimento, a viscosidade é uma propriedade que mede o atrito interno que aquele fluido tem a um deslizamento entre suas camadas internas de fluido. Ou seja, se você tem um deslizamento entre camadas de fluido, vai aparecer um atrito interno, que é a chamada viscosidade. Alguns fluidos têm uma resistência maior a esse deslizamento de camadas internas, outros fluidos têm um comportamento distinto. Ok? Mas a gente vai ver isso em mais detalhes mais à frente. Então, no caso, o vidro ele poderia ser enquadrado como um fluido de alta viscosidade porque o seu escoamento seria muito lento devido a essa alta viscosidade, essa alta resistência a esse escoamento. Então a gente pode observar isso, por exemplo, no caso de vitrais, aqueles vitrais de igrejas antigas. Se você olhar para a base do vitral, que está logo sobre a parede em que ele se apoia, você vai ver que tem uma espécie de uma barriguinha, né? A base é mais larga do que a parte mais central do vitral, do vidro, né? Isso porque aquela parte mais larga é o resultado do escoamento ao longo de um tempo bastante considerável, de um período muito longo, desse vidro. Então ele vai se depositando na base e essa base vai ficando mais larga. Então, por essa classificação, o vidro seria um fluido. Em outra classificação, você pode enquadrar o vidro como um sólido, mas como um sólido amorfo. Ou seja, amorfo ele quer dizer
a negação, né? O prefixo, e morfo, forma, então seria um sólido sem forma, digamos assim, um sólido amorfo seria um sólido sem forma. Esse sem forma é porque ele não apresentaria o chamado retículo cristalino, que daria uma configuração mais ou menos periódica dos constituintes desse sólido, ou seja, você teria posições mais ou menos fixas e com uma certa periodicidade desses átomos que constituem esse sólido. Claro que a gente fala aqui de mais ou menos fixas, né? Porque a gente não está olhando microscopicamente, porque microscopicamente a gente sabe que tem vibrações dentro daquela rede cristalina. Então, não é tão parado assim, né? Então, para a aula de hoje a gente terminou. E bons estudos, abraço e até a próxima.